essa é a nossa aula de mecânica geral, aula 11, parte número 2, exercício 2. Só para lembrar, nós estamos seguindo esse livro de mecânica para engenharia, voltado para a dinâmica. Então vamos lá, resolução desse exercício. Aqui nós temos uma barra vertical, AB, então ponto A, ponto B, e a barra vertical é essa daqui. Possui uma massa, tá, de 150 quilos. Então essa barra aqui tem uma massa de 150 quilos. Com o centro de massa nosso é o G, indicado aqui, ela está no ponto médio entre as extremidades. Então aqui é o ponto médio. A barra, se a gente observar, ela vai ter desse ponto B até aqui o ponto A, 1,8, né? E aí tem mais um pedacinho aqui, o restante de 0,6, né? Ok? Portanto, nós vamos ter aqui, ó, 1,8 mais 0,6, né? Tá, 2,4 metros de altura. Então, o CG, né, o ponto médio aqui, o centro de massa, ele vai ter 1,2 metros do ponto do centro de massa até o A, e do G até a extremidade aqui acima de B. A barra ela é elevada a partir do repouso em θ igual a 0 graus. Então, quando essa barra aqui, CA, ela estiver nessa posição horizontal, então ela está no repouso. Só que aí é gerado um momento na barra inferior, tá? Na haste inferior, essa daqui. Esse momento ele tem o valor de 5 kN vezes metro. Então é aplicado esse momento M aqui na barra inferior, e aí o sistema ele é deslocado para cima, formando um ângulo θ, que a gente está vendo aqui. O que ele pergunta, né? Qual que é que nós vamos ter que resolver? Determine a aceleração angular alfa das hastes, então dessa haste e desta haste, como uma função de θ. Nós vamos ter que escrever alfa em função do ângulo θ. Essa é a primeira questão a resolver. A segunda é: encontre a força B na haste DB. Então, aqui na haste DB nós vamos ter que encontrar essa força que se distribui ao longo dessa haste. Tá? Então, essa é a força B. Só que ele quer que você encontre a força B no instante em que θ é igual a 30 graus. Certo? Então, quando θ for igual a 30 graus, qual o valor da força B aqui? Características geométricas das hastes, né? A haste DB ela tem 1,5 m, a haste CA tem 1,5 m de comprimento. Ok? Então, esses são os dados do problema. Bom, a gente vai observar aqui o movimento da barra, e ele faz uma translação. Então, essa barra aqui, ela estava... Então, por exemplo, ela estaria aqui no início, daí ela vai fazer uma certa curvatura, tá? Mas ela translada a nossa barra maior aqui para cima, tá? Ela desloca, só que é uma translação que a gente viu na aula 11, parte 1, ela é uma translação curvilínea. Tá? Então, isso que acontece com a nossa barra maior, translação curvilínea. Com o movimento circular do centro de massa G, esse aqui, ó, certo? Como existe essa translação curvilínea, nós vamos ter que escolher algumas coordenadas especiais. As coordenadas normais e tangenciais, para ajudar na resolução do problema. Então, se a gente analisar, por exemplo, a barra maior,
tá? O centro de massa ele vai se deslocar com uma translação, só que curvilínea. Então, vamos supor que essa aqui é a nossa curva que a barra maior faz, tá? E aí, determinado ponto, a gente parou para analisar, que é esse ponto aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha tangencial a essa Tzinho aqui, né? A essa curva. E vou traçar uma linha normal, a 90 graus, né? A essa tangente que está tangencial à linha, né? Da curvatura. Então nós vamos ter aqui duas coordenadas novas que a gente pode estar trabalhando, tá? E aí o que a gente percebe? Conforme há um movimento, né, dessa barra, e se a gente parar só para analisar essa barra, não as hastes, né, a gente pode começar analisando aqui exatamente esse ponto aqui, que é o ponto de conexão entre a haste inferior, né, e a barra mais grossa, tá? Então esse ponto aqui. Então a haste ela vai exercer algumas forças sobre a barra maior. Que forças são essas? Como o movimento é uma trajetória circular, uma translação curvilínea, né? Então a gente dividiu as coordenadas em duas, tangencial e normal. Então nós vamos ter, para qualquer ponto que a gente pegue aqui, tá? Nós vamos analisar, por exemplo, o ponto A. Mas depois eu vou analisar o ponto G. Para o ponto A, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma aceleração, uma força tangencial, que é devido ao contato entre a haste aqui, a C, né, com o ponto A. E nós vamos ter o AN, que é a força normal, nesse ponto aqui, devido ao contato entre a haste e a barra. Então, isso aqui são duas forças que vão acontecer só pelo fato de existir esse contato entre a haste e a barra maior. Ok? Bom, daí o que a gente já consegue calcular, né? Que vai servir para a gente lá na frente. Bom, uma coisa que a gente já consegue calcular é a força AT, a tangencial, né, no ponto A. Então, se a gente for para essa figurinha menor aqui, se eu desenhar aqui a força AT no ponto aqui, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho uma força aqui, que ela é tangencial à curvatura que a haste faz. Tá? Então ela está tangencial à curvatura. Se ela é tangencial, então a haste e essa força estão a 90 graus. O que a gente viu de momento, que o momento é uma força vezes uma distância. Sendo que a distância em relação à força, né, a linha de ação da força, ela tem que estar a 90 graus. Nesse caso, a força que a gente está analisando é o AT. Então, no lugar da força aqui, eu vou colocar a força tangencial, que é essa daqui. A distância da linha de ação dessa força, que é o AT, até a rotação, que é o ponto C aqui, quanto mede? 1,5 m. Então, mede 1,5 m, 1,5 metros. Tá? E o momento? Ora, o que a força faz, a força AT faz nesse ponto, tá? É simplesmente gerar um momento, é a consequência, né, da geração do momento no ponto C. Então eu gero o momento no ponto C, daí o contato entre a barra maior e a haste gera essa força. Então a consequência da geração do momento nesse ponto é a força AT vezes a distância de 1,5. Tá? E quanto que é o momento? Só que ele diz para a gente quanto que vale o momento no problema. Vale 5 kN, né? Kilonewtons vezes metro. Daí o que eu vou calcular aqui é só a força T. Então é 5 kN dividido por 1,5. Está aqui, ó. Isso vai dar 3,33 kN. Certo?
Então tá, então a primeira parte a gente já fez, né? Encontramos aqui a força que é aplicada no ponto A. Então vamos para frente. Analisando agora a força em B, tá? A força em B dessa barra BD, a única força que vai aparecer aí é a força em B, ela está na linha de ação da haste. Tá? Então ela está na direção da haste. Então está ela aqui. A força peso da barra maior, ela está aqui também, ó. Ela é 9,81, que é a aceleração da gravidade local, vezes a massa. A massa, pessoal, ele não usou 150 gramas, tá? Ele quis deixar tudo em kilonewtons. Então ele já deixou aqui 0,15 e passou o quilo para cá, tá? Que fica kilonewtons a força peso. Beleza? Que lá ele deu 150 gramas no início. Então ele já transformou para 0,15 e tirou o 10 a terceira e já jogou aqui, ó, na força Newton. Então vai ser 0,15 vezes 9,81. Beleza? Bom, agora nós vamos analisar a força resultante que é aplicada conforme esse movimento ele é feito, tá? Essa curvatura é feita. A força resultante, devido a esse movimento, ela vai ser gerada bem no centro de gravidade do sistema. O centro de gravidade do nosso sistema aqui, ele está, no caso aqui a gente vai analisar essa barra, tá? A barra maior. Então o centro de gravidade que está na barra maior está aqui. E é nesse ponto que a resultante de forças vai atuar. Então, se a gente colocar aqui que a força resultante nessa barra é MA, e ela está apontada para cá, nós podemos decompor ela em duas, que é essa componente tangencial e essa componente normal, porque o movimento ele é uma translação, só que ela é curvilínea. Então vai ter uma componente que é devido à força centrípeta, que ajuda na curvatura, né? E a outra tangencial que ajuda ela a transladar. Então a parte tangencial é para transladar, para deslocar de um lugar para outro a nossa barra maior. E a outra força que acontece é para permitir que a trajetória seja curvilínea. Então nós temos essas duas forças aqui agindo no centro de gravidade da barra maior. Bom, essa força tangencial ela é dada por quem? Por M, que é a massa da barra maior, vezes o raio, né, que é feito aqui, o raio da trajetória e a força, a aceleração tangencial. Já a força centrípeta, que é apontada para o centro aqui, é a massa vezes o raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Então essas são duas forças que estão presentes nesse movimento de translação curvilínea, ok? Bom, e aí a gente já consegue entender o que seria a aceleração tangencial da barra maior. A aceleração tangencial da barra maior, ela vai se propagar ao longo de todas as partes da barra. Então, se eu parar para analisar a extremidade aqui do ponto A, ela vai ter uma aceleração e ela vai ser a mesma aceleração vai acontecer para cada pontinho da barra, porque a barra ela não vai quebrar. Esse ponto vai com uma aceleração, o outro vai com outra aceleração. Eles têm que, como eles estão na mesma barra e ela é rígida, todo o corpo vai ter a mesma aceleração. Certo? Então, se esse ponto A tiver uma aceleração AT, o ponto G também vai ter uma aceleração AT. E qual seria a aceleração do ponto A? A tangencial, tá? Que é responsável pela aceleração da translação da barra, do ponto A, né?
ela é dada pelo raio vezes a aceleração angular. A aceleração angular nós vamos calcular, nós não sabemos ainda. AC seria o raio que esse ponto faz na trajetória curvilínea. Então, qual seria o raio? Como ele está fixado no ponto C, e o ponto C é fixo e ele não vai sair dali, então o que acontece? Nós vamos ter só a translação curvilínea desse ponto A. Então é como se ele girasse com esse raio de 1,5, esse ponto A. Então, se eu pegar esse ponto 1,5, multiplicar pela aceleração angular desse ponto A aqui, é exatamente a aceleração tangencial. Ok? Então a aceleração tangencial aqui é a mesma, ela vale o raio AC vezes a aceleração angular. Então beleza. Bom, então sabendo disso aqui e sabendo disso daqui, tá, da aceleração, da força tangencial que nós temos, o que nós podemos calcular, né? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos calcular todas a soma de todas as forças tangenciais que acontecem na haste inferior. Então, a soma de todas as forças tangenciais que acontecem na haste inferior, quais são? Então, nós temos aqui, ela está fixa no ponto C. Então, no ponto C nós temos uma força normal agindo aqui, como reação, e aqui uma força tangencial em reação no ponto C, mais o momento que acontece no ponto C. No ponto A, nós temos duas reações. Uma reação AN, tá, que é entrando aqui na parte do pino A, da haste, e a aceleração tangencial. Uma outra coisa que acontece é o peso da barra maior, ele está para baixo. Beleza? Seria o peso devido da barra maior, peso PG. Então, o peso vai agir sobre a haste AC. A barra vai agir sobre a haste AC. Nós vimos aqui em cima, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. A haste ela vai agir sobre a barra maior, gerando a força tangencial AT e a força N. Certo? Eu poderia... Aqui eu não coloquei, tá? Mas na hora eu não falei, mas o peso da barra está presente aqui. Tá? Então, o peso está na barra maior e essas outras duas forças na barra maior. Agora, quando a gente analisa do ponto de vista da haste, que é essa daqui, o que acontece? As forças que atuavam na barra maior antes, tá? Que tinham um sentido entrando aqui no ponto A, né? Entrando, ó, tá vendo? Vocês estão vendo? Está entrando a seta no ponto A, entrando aqui. Quando a gente analisa essa haste, as forças são contrárias, porque são as reações. Então lá, a haste faz força sobre a barra maior. Aqui, a barra maior faz uma força sobre a haste menor. Então a força peso aqui, ela faz uma força sobre o pino A, certo? Só que o pino A, o que ele faz? Ele exerce uma reação, que é o próprio valor PG, né? De baixo para cima, certo? Então, só que aí o que acontece? Nós precisamos tirar uma relação aqui entre essas forças e o PG, né? Nós vamos tirar essa relação com o ângulo θ. O ângulo θ é esse ângulozinho aqui, tá? Se a gente traçar uma linha paralela a essa linha da base aqui, tá? Então a gente tem esse ângulo θ, esse ângulo aqui é θ também, porque são alternos internos, certo? Ok. E aí, aqui nós teríamos a nossa força AT, que é tangencial à força AT, tá? Que ela é 90 graus a essa linha aqui. Então, o ângulo θ, aqui esse pedacinho é θ, aqui é 90 menos θ. Então, esse ângulo aqui é o próprio θ, certo? Então, esse ângulo aqui, ele é θ.
Então, eu vou passar essa força no sistema de coordenadas onde está a força T. Então, vai ficar PG cosseno θ. Então, PG cosseno θ vai estar apontando para baixo também. Então, tem essa força do peso para baixo, P cosseno θ, mais o AT para baixo. E aqui o AN para cá. Ok? Então, o que isso vai ajudar a gente? Nós queremos saber todas as forças, somar todas as forças tangenciais que acontecem na haste inferior. Para quê? Porque isso vai fazer com que a gente determine a aceleração angular, que está em função de θ. E é isso que ele perde no problema. Então vamos lá, somando todas as forças que acontecem tangencialmente aqui. Então nós vamos ter a força AT, tá, que a gente já calculou, que vale quanto? 3,33. Eu vou adotar que ela vai ser positiva, ela está indo de cima para baixo, certo? O PG cosseno θ, eu vou transportando para cá, ó, então vai ser PG cosseno θ, só que ele vai estar para cima. Eu falei para baixo, está errado. Ele está para cima, tá, pessoal? Para cima. Então, o peso é quanto? 0,15 a massa, 9,81, né? Vezes cosseno de θ, menos porque ele está para cima. Então, isso aqui é a partir do peso, para cima. E isso tudo é igual a quanto? A massa, que é 0,15, a massa... nós estamos considerando nesse ponto aqui, né? Seria a massa da barra maior, né? Que é 0,15, vezes a aceleração que a gente tem, que ela vale quanto? A aceleração tangencial é o raio, 1,5 vezes o alfa, tá? 1,5 vezes o alfa. Então, aqui vai ficar multiplicando, né? Multiplicando esses dois, depois passando aqui dividindo 3,33 por esse valor, vai dar 14,81, menos, multiplicando esses valores e dividindo por isso, vai dar 6,54 cosseno de θ. Beleza? Então, esse aqui é a nossa aceleração angular em função de θ. Então, a gente conseguiu encontrar o valor. Ok? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Nós precisamos encontrar o valor da força B. Então, para isso, nós vamos ter que primeiro trabalhar um pouco com as velocidades angulares. Uma relação que permite trabalhar com velocidade angular, pessoal, é essa relaçãozinha aqui. Como que eu mostro que essa relação é verdadeira, né? Eu sei que alfa é a mesma coisa que dw, é a variação da velocidade angular pelo tempo. Alfa é a própria aceleração angular. Então, ela é dw dt. Certo? Pois bem, então, se eu, por exemplo, pegar um valor, pegar aqui alfa dθ, tá? Se eu multiplicar esses dois, por exemplo, tá? O que eu vou ter desse lado? Então, eu vou ter alfa dθ é dw dt, e aqui fica o dθ, certo? Então, eu decidi multiplicar esses dois para ver o que acontece. O alfa vale dw dt vezes o dθ que fica aqui paradinho. Só que se eu passar o dt aqui para baixo, o que vai ficar? O dw vai ficar sozinho, e o dθ dt, o que é dθ dt? É a variação do ângulo em relação ao tempo, ou seja, é o próprio w. Então, dw vezes w tem que ser igual a alfa vezes dθ. Beleza? Então, essa relação é válida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar de 0 a w, essa primeira parte, vou integrar isso aqui para obter um valor desse lado da velocidade angular ao quadrado. E vou integrar de 0 a θ o alfa. Só que o alfa a gente calculou aqui em cima, tá? Ele vale 14,81 menos 6,54 cosseno de θ. Então, substituir
o alfa aqui dentro. Beleza? Estou integrando de 0 a θ. Tudo isso aqui de θ. Certo? Então, integrando isso daqui, ó, aqui vai ficar 14,31 θ, certo? Menos integral de cosseno o seno. Então, vai ficar seno aqui. Beleza? E... ok. Então, integrando aqui, vai dar esse valor aqui, pessoal, tá? Só estou tentando entender aqui o que ele fez, a integral de... Isso aqui vai dar um θ, dá 14, e aqui... O que ele multiplicou por 2 aqui? Cosseno. Seno, tá certo. A única coisa que está faltando aqui é que ele multiplicou por um 2 aqui, tá? Para dar 13,29. De onde ele tirou esse 2? Tá um pouco estranho. Bom, vamos... Depois vocês conferem aí, tá? Dessa integral. Se deu realmente esse valor, tá? Porque aqui você vai integrar, vai ficar só um θ aqui. Beleza? Vai de 0 a θ. Não sei de onde ele tirou um valor 2 aqui, que multiplicando dá isso daqui. E aqui o cosseno também ele tirou um valor 2. Depois vocês conferem esse resultado se é isso mesmo, tá? Tem que dar um valor em relação a seno, tá? Eu só estou duvidando desses valores aqui, ó, 29 e 13, tá? Porque entra um valor 2 aí, e eu não sei de onde ele tirou esse 2 multiplicando isso aqui, tá? Então tá. Então nós chegamos nesse resultado. E aí o que a gente vai fazer? Nós precisamos encontrar o valor da força B. Só que o valor da força B encontrado tem que ser para 30 graus. Então nós vamos transformar todos os valores que a gente encontrou, por exemplo, esse aqui, por exemplo, e o valor do alfa, tudo para 30 graus. Nós vamos substituir os θs, tudo por 30 graus, tá? Aqui é π sobre 6, tá? Então, substituindo naquela equação do alfa por 30, cosseno de 30, faz as continhas, chegamos no alfa 9,15 radianos por segundo ao quadrado. Aqui, o alfa ao quadrado, substitui aqui 30 graus, aqui π sobre 6, não precisa extrair a raiz, deixa esse aqui ao quadrado, tá? Vai dar 8,97. Então, chegamos nesses dois valores aqui. Por que que nós vamos usar esses dois valores? Lá em cima, a gente explicou que existem duas forças ocorrendo no centro de gravidade da barra maior, que são essa força aqui, que ajuda a barrinha a curvar, e essa força aqui que translada o corpinho. Beleza? Então vamos achar essas duas forcinhas, ó. Basta você pôr a massa, que é 0,15, o raio, que ela rotaciona ali, né? É o raio da barrinha, AC, é 1,5, e o W ao quadrado é isso aqui que a gente encontrou agora, ele vem aqui. A parte de baixo, então achamos o valor aqui, tá? Dessa força. A parte de baixo, 0,15 a massa, o raio vai ser 1,5, que é quanto ela rotaciona, tá? Ela rotaciona a barrinha de baixo lá, que vale 1,5, a haste, e aqui o alfa que a gente acabou de achar, 9,15. Multiplicando dá 2,06 kN. Ok, então, tendo essas forças aplicadas no centro de gravidade aqui, nós vamos determinar então agora a força B. Tá? Então a gente vai usar, para isso, pessoal, a gente vai usar o ponto A como centro para trabalhar com os momentos. Aqui vai entrar uma equação nova que a gente vai aprender a usar agora, tá? Então, como que funciona? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos somar todos os momentos que acontecem para essa barra maior a partir do ponto A escolhido. Então, ele vai ser o meu ponto fixo, certo?
Então, vou somar todos os momentos em relação ao ponto A. E do outro lado da equação, o que eu vou ter? Eu vou ter a soma das forças que acontecem no centro de gravidade. Tá? Em relação a quem? Em relação à distância que eu estou calculando o meu momento. Então, vamos fazer um caso aqui, para vocês entenderem. Então, ó, do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo. Então, a soma dos momentos no ponto A, o que vai ser? Quais forças estão acontecendo aqui? Quais forças existem, né, que estão fora aqui do ponto A? Nós temos aqui a força B, que está para cá, certo? Só que a gente tem que trabalhar com ela a 90 graus da distância que a força estaria do ponto A, que é o momento. Então eu vou transportar ela para esse eixo aqui, ó. Então transportei ela para cá. Por isso que ela está em azul aqui. Transportei daqui para cá. Tá certo? Porque esse ângulo aqui ele vale θ. θ é 30 graus. Então essa força vale cosseno de B cosseno de 30. B cosseno de 30. Beleza? Então B cosseno de 30. E qual a distância da força até aqui embaixo? 1,8. Então, distância, força. Distância, força gera um momento. Certo? Distância, força gera um momento. Então, temos aqui a soma dos momentos em relação ao ponto A. Temos essa força aqui. E o outro lado? O outro lado, nós vamos trabalhar com a parte do centro de gravidade. Então, do lado esquerdo, a gente vai trabalhar só com as forças que estão acontecendo na barrinha, que estão fora do CG. Tá? Então, aqui só as forças externas, né, sem levar em consideração o centro de gravidade. Do lado de cá, eu vou considerar as forças relacionadas ao centro de gravidade. Então, para o centro de gravidade, a gente já viu que tem duas forças, essa e essa aqui. Certo? Ponto A continua lá. Então tá, como que a gente vai fazer? Vamos pegar primeiro a força de cima, essa daqui, deixa eu ver. MRW, MR alfa. MR alfa, essa daqui. Então vamos pegar a força de cima, que é 2,06, essa daqui. Certo? Pegar essa de cima. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos transportar ela para esse eixo aqui. Então ela vai ficar essa força aqui, transportada, tá? É a sombra dessa força aqui. Quanto vale esse ângulo? Vale 60. Porque esse ângulo aqui pequenininho vale 30, ó. Esse ângulo vale 30. Então transportando essa força para cá, então vai ficar MR alfa, que vale 2,006, né? Cosseno de 60. Cosseno de 60 vale meio. Então a força está aqui. Vezes o cosseno, 0,5. O que está faltando? Está faltando uma distância, né? Porque ele diz aqui, ó. Você precisa pegar isso aqui, né? Você tem que pegar a força que acontece no centro de gravidade. Então uma delas é essa. Só que tem duas, né? Então nós estamos fazendo uma por enquanto. Então essa força aqui, que é a primeira que a gente está fazendo, vezes a distância que sobra entre o centro de gravidade e o ponto que você está calculando a somatória dos momentos. Certo? Então o ponto A está aqui. A distância entre o centro de gravidade, onde está essa força que a gente já projetou, né? Em relação ao ponto A, ela vale quanto? Ela vale 1,2, né? Porque o centro de gravidade está aqui no meio da barra. A distância entre o ponto A e o centro de gravidade vale 1,2. Está aqui 1,2. Então, essa parte, a segunda parte aqui, nós estamos avaliando as forças do centro de gravidade, que ocorrem no centro de gravidade. E estão a distância do centro de gravidade ao ponto onde você calculou a somatória dos momentos, que é o ponto A. É bem complicado isso aqui, tá, pessoal? Então ok. Então, aqui a gente tem a força
MR alfa, tá ok? Essa daqui. E aqui a gente tem o cosseno dela, né? E aqui a distância do ponto G até o ponto A. Beleza? Então, multiplicando esses dois, a gente tem aqui 0,6, ó. Tá? Por isso que no problema ele não mostra quem é 0,6, mas multiplicando os dois já dá o 0,6. Então, isso aqui é relacionado a essa força. Agora vamos a outra força que acontece no CG, né? Que é essa daqui. Ela vale 2,02. 2,02 você transporta para esse eixo aqui. Esse ângulo vale 30. Certo? Então você vai transportar esse valor, que vale 2,02, cosseno de 30. Transportou. Agora, que distância que ela está do ponto A? Está uma distância de 1,2. Então, multiplicamos aqui. E aí, fazendo essas contas desse lado, dividindo por esse termo aqui, achamos o B, que é 2,14 kN. Então, esse era o objetivo do exercício. Uma coisa que a gente tem que verificar aqui, pessoal, que confunde bastante, tá? É quem nessa, né, que a gente vai usar nessas equações. Então, quando aparece isso daqui, ó, a somatória dos momentos no ponto A é igual a MA barra, esse A barra aqui significa que nós estamos trabalhando com o centro de gravidade. Então, para esse lado da equação, você precisa considerar sempre as forças que estão atuando no centro de gravidade na barra que você está analisando. Que no caso é essa barra vertical, né? Essa barra maior aqui. Certo? Então é essa barra aqui. Então por isso que a gente deixou desse lado só para trabalhar com as forças do centro de gravidade. Tá? Mais uma coisa que fica um pouco subjetivo, né? É que sempre que você vai utilizar as forças que você utiliza no centro de gravidade e vai descobrir a distância, essa distância aqui que você vai botar aqui para trabalhar, né? É sempre a distância do centro de gravidade até o ponto onde você inicialmente colocou o seu momento fixo, né? Eu vou fixar no ponto A. Se eu tivesse fixado aqui, por exemplo, ó, nesse ponto, o ponto A mudaria. Então aqui poderia ser um ponto D, né? Então vem aqui e coloca o ponto D. Certo? O que mudaria? Essa força aqui, ó, ela continuaria a mesma. Se colocaria ela mesma aqui, só que o B cosseno, né? Só que esse valor de 1,8 você não vai botar mais, você vai colocar 0,6 aqui, ó. Então é força vezes distância. E você observa que aqui você não está pegando as forças que acontecem no centro de gravidade. Você está pegando as forças que estão... a única força que teria aqui no caso é essa da barra, né? Então, as forças externas da haste sobre a barra superior. A força do centro de gravidade vai na segunda parte da equação, essa parte aqui. Então você divide em duas. A primeira parte, você pega todas as forças externas que tem, no caso aqui só tem essa dessa barra, dessa daqui a gente acaba não considerando, que a gente acabou colocando a soma dos momentos nesse ponto aqui, né? Então essa força aqui ela está no próprio eixo, então ela acaba sumindo. Isso é bom para a gente, então só sobra essa. Então eu isolo as forças externas aqui desse lado, em relação ao ponto que eu escolhi do momento. E do outro lado, eu só vou trabalhar com o CG. Daí eu pego as forças no meu centro de gravidade. E calculo o valor da força aqui, tá? Então, se a gente voltar... Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Vou voltar lá em cima. Deixa eu voltar na outra aula, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Essa equação aqui, ó. Então, o que a gente fez naquele problema, esse problema que a gente acabou de falar, né? Nós calculamos a soma do momento num ponto, que era no caso o ponto A, certo?
como era translação curvilínea, esse termo não existia. E o que sobrou? Sobrou esse pedaço, certo? Lá faltou o somatório, né? Faltou um somatório naquela equação, por isso que ficou estranho, né? Eu vou voltar lá e colocar esse somatório. Aqui, ó, o que nós temos aqui? Lá no nosso problema, essa parte do corpo aqui, ó, seria a haste. Aquela hastezinha AC. Aqui o momento que girava lá, né? Aqui o ponto C e aqui o ponto A. E essa parte aqui seria o quê? A barra maior. Tá vendo? Isso aqui seria a barra maior. Certo? Então, como a gente tem uma translação curvilínea, esse termo ele acaba não aparecendo para a gente, certo? E aí sobra só esse termo aqui, ó. E aí, nesse caso aqui, a gente vai fazer a soma, por exemplo, se eu pegar em relação ao centro de massa desse corpinho aqui, né, G1. Na verdade, eu estou analisando o G2, né? Aqui seria a haste, aqui seria a nossa barra. Então, a força que acontece aqui no centro de gravidade, para a gente, seria essa daqui, ó, M2A2. Então, teria que colocar ela, certo? E a distância aqui seria o D2, certo? Para esse aqui. Então, dá para você comparar então, essa teoria com o que a gente fez lá. Então, aqui no final, ó, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, só faltou uma coisa aqui, tá, pessoal? Aqui é somatório. Porque nós estamos somando as forças, os momentos das forças geradas no centro de gravidade, que é essa parte aqui da equação, certo? Então, recapitulando. Então, essa equação ela vai auxiliar a gente a calcular as forças que acontecem nesse nosso probleminha. Para isso, você faz a somatória em relação a um ponto. Nesse caso, o ponto escolhido foi o ponto A. Do outro lado, nós vamos ter a somatória de todas as forças que acontecem no centro de gravidade da nossa barra escolhida, certo? As forças do centro de que estão no centro de gravidade, elas estão a uma distância d do ponto que eu escolhi do cálculo do momento, que é o ponto A, que é esse aqui. Então, essa distância é a distância nossa d. Se eu tivesse escolhido esse outro ponto aqui, em relação ao centro de gravidade, seria um outro d, daqui para baixo. Certo? Então, do lado direito, eu vou sempre colocar as forças vezes as distâncias que vai gerar os momentos em relação ao centro de gravidade. Do lado esquerdo, eu sempre vou colocar as forças externas não relacionadas ao centro de gravidade, nesse caso, tá? Em relação ao ponto de giro, o ponto fixo que eu vou calcular o meu momento, que foi o ponto A. Então, se você entender bem isso daqui, você consegue fazer o problema rapidinho, tá? Uma coisa, então, que faltou só pra gente aqui nesse problema, vocês verificarem se esses valores realmente, da onde que foi que saiu um valor 2 que multiplica e gera 29,6 aqui, e 13,08 multiplicando aqui por 2, esses dois valores vão dar esses dois aqui, tá? Então, alguma coisa que não está legal, não tá dentro aí. Então, depois vocês verifiquem isso, né? E uma outra coisa uma observação, né? Que nessa parte aqui, ó. A somatória de todas as forças que acontecem ao longo da... Eu escolhi, no caso, esse ponto, né? Essa barra para analisar. E a soma de todas as forças que acontecem nessa barra nós vamos ter que... deixa eu só apagar aqui, tá muita coisa, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, vou voltar. Aqui é só uma observação que eu vou fazer em relação a essa massinha aqui, tá?
que não está muito claro. Então veja, nós pegamos essa haste para avaliar, e aí nós fizemos a soma de todas as forças tangenciais aqui em relação a esse ponto, em relação a essa haste, tá? Então nós vimos que a soma de todas as forças aqui é a tangencial a T, mas também tem o pezinho que acaba ficando para cima, tá? Porque ele é uma reação, beleza? Tem um outro peso aqui, e a gente soma todas essas forças, só na tangencial, essa daqui é normal, então ela não entra, beleza? Então temos essa força 33,3, essa daqui, mais o peso, cosseno. E, ok, então essa parte aqui, nós estamos só verificando em relação ao ponto A. Certo? Aqui, quando você pega a barra, você só considera a análise do ponto A. Você não pode considerar essa outra parte da barra, senão vão entrar outros termos aqui que a gente nem calculou, tá, pessoal? E a outra parte da massa aqui, né? Nós vamos considerar a massa da barra vertical e a aceleração do ponto A. Então, pessoal, é um pouco complexo ver isso aqui, mas o que dá a entender no problema é o seguinte, que quando ele aplica essa equação, ele não aplica para a haste inferior, mas também ele não aplica para a haste superior. É como se ele concentrasse toda a análise da força nesse ponto A. E o próprio ponto A carrega a massa da haste vertical. Então é como se ele concentrasse toda a massa da haste vertical nesse ponto aqui, só para fazer o cálculo dessa força. Eu não sei se eu fui claro, porque se você pensar... quando a gente utiliza a lei de Newton aqui, né, você tem que isolar um corpinho e tal. No caso, essa haste aqui seria o ideal, né? A gente isola ela, calcula as forças de cima para baixo e vê quanto que vale as forças. Só que não foi isso que ele fez, né? Ele só fez a somatória das forças tangenciais, no caso é essa, mais o do peso, que é para cima. Ignorou essa daqui, tá vendo? Ó? Significa o quê? Significa que ele só considerou o ponto A e concentrou toda a massa da barra vertical no ponto A mesmo. Tá? Então ele analisou pelo ponto A concentrando a massa, porque sem massa isso aqui não pode ser calculado nada, né? Certo? Então, para efeito de cálculo, você pode concentrar uma massa num ponto aqui e calcular a força, no caso a aceleração desejada, né? Por isso aqui fica 0,15, ó, porque essa haste não tem massa, né? Essa haste aqui não foi dada massa nenhuma para a gente no problema, certo? Só que a barra vertical e a haste estão conectadas e têm a mesma aceleração, certo? Fazem a mesma curvatura ali. Então, fica um pouco confuso isso daqui, e no exercício em si, na resolução, ele não explica isso, tá? Então, vamos ficar esperto quanto a isso, tá? Que foi uma coisa que o autor fez aí, uma coisa que eu queria comentar, beleza? Então é isso, pessoal, a gente terminou esse exercício, e a gente finaliza aqui essa aula, a aula 11, parte 2, ok? Então até mais aí, bons estudos.